Graça e paz, povo de Deus, passando aqui para deixar mais um devocional, mais uma palavra que estamos fazendo no livro de Isaías, o maior profeta, né? O que mais profetizou sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo foi o profeta Isaías. E aqui no capítulo 37, Deus fala, através da sua palavra, sobre a oração de Ezequias, né? Louvado seja Deus. Vou ler alguns versículos porque esse capítulo é muito grande e não dá para ler tudo. E a palavra do Senhor vem nos dizendo assim: E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco grosseiro e entrou na casa do Senhor. E enviou Elaque, o mordomo, Sebna, o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos de pano grosseiros, a Isaías, filho de Amós, profeta. Aqui a palavra do Senhor vem nos dizendo que o rei Ezequias, quando soube da notícia que o rei da Síria estava ameaçando Jerusalém para atacar, todos sabiam que o rei da Síria era um rei, nem sei como diz a palavra, de falar de brutal, de terrível, de cruel, né? Porque onde ele entrava, ele acabava com a cidade, ele assolava a cidade, ele matava os homens, aproveitava das mulheres, enforcava os soldados, ele fazia a maior destruição aonde eles entravam. E aqui eles estavam ameaçando a Jerusalém, ameaçando o rei Ezequias, que estava ali em Jerusalém, dizendo que ia ameaçando, afrontando o rei Ezequias, louvado seja Deus, que ia entrar e que ia acabar com tudo também. E também ele falava, né, as afrontas que eles faziam eram para o povo, né, para o exército ali de Jerusalém, da parte do rei Ezequias. Eles falavam: você acha que Ezequias vai cuidar de vocês? Vocês ficam confiando no rei Ezequias, mas ele não pode fazer nada por vocês. E, aliás, não pode mesmo, né? Quem pode é Deus. E o rei Ezequias, ele servia o Deus verdadeiro, né? Agora, o rei da Síria, ele servia Deus de madeira, de pau, de pedra, né? Esse era o Deus do rei da Síria. Mas o rei Ezequias servia o Deus verdadeiro. Essa é a diferença, né? Do povo de Deus e do povo do mundo. Então o rei da Síria provocava o rei Ezequias. E o que o rei Ezequias fez foi se colocar de pano de saco, se rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco e se colocou no altar do Senhor. Assim deve ser a nossa atitude. Muitas vezes as pessoas, quando vê uma luta, quando vê um problema difícil, ela se desespera, ela corre para um lado, corre para o outro, pede para um, pede para outro, né? Ajuda, mas muitas vezes é somente nós e Deus. Ninguém pode fazer nada por nós, a não ser Deus. Então o rei Ezequias, ele fez o certo e tudo que nós também deveremos fazer, assim, um exemplo de rei Ezequias, que ele se rasgou as suas vestes e ele se vestiu de veste de saco, se humilhou na presença de Deus e ali ele foi orar ao Senhor. E quando ele foi orar ao Senhor, ele também mandou, né? Aqui fala, ele enviou Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciões sacerdotes, cobertos também de sacos, né? De pano de saco grosseiro, mandou eles a ir a falar com Isaías, porque Isaías, ele era um profeta de Deus, né? Aleluia. E o rei Ezequias, ele aprendeu com o rei Ezequias, ele aprendeu com o rei Isaías, né? Louvado seja Deus.
E aqui ele mandou, né, eles para falar com Isaías. E ele disse assim: e disseram-lhe assim, diz Ezequias: este dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para nos dar a luz. Muitas vezes vem uma luta, vem um problema e nós não conseguimos ter vitória. E é isso que quer dizer aqui, não há força para dar a luz. E muitas vezes não há forças para receber vitória. Porque muitas vezes nós, em vez de recorrer a Deus, nós recorremos a outras pessoas que não podem fazer nada por nós. Louvado seja Deus. E aqui a palavra do Senhor diz assim: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo resto que ficou. Então ele mandou recado, né, mandou os sacerdotes ali a falar com o rei Isaías, falando o que estava acontecendo e pedindo também para que ele orasse para o restante que ficou. Para os restantes seriam os remanescentes, né? O remanescente quer dizer aqueles que ficaram sendo fiel a Deus, né? Louvado seja Deus. Esses são os remanescentes. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, foram até lá dar o recado do rei Ezequias para Isaías. E Isaías lhe disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, falando o rei Isaías, né? Assim diz o Senhor: não temas, à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria a mim blasfemaram. Então o rei Isaías se levantou e mandou o recado para o rei Ezequias, através dos sacerdotes que foram ali comunicar o que estava acontecendo. Então o rei Isaías se levantou e disse para eles, né, para voltar lá e falar com o rei Ezequias: assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, aleluia, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Louvado seja Deus. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e faloei cai morto a espada na sua terra. Porque Isaías, ele era um profeta de Deus, ele tinha comunhão com Deus, né? Ele vivia ligado, com o Espírito Santo ligado. Louvado seja Deus, ao Deus vivo, ao Deus Altíssimo. Ele tinha comunhão, né? Ele era um verdadeiro profeta de Deus, né? Louvado seja Deus. Então ele mandou, né, o recado para o rei Ezequias que não temesse as palavras do Senaqueribe, né, no rei da Síria. Louvado seja Deus. E porque o rei da Síria, ele estava ameaçando, primeiro ele estava afrontando com palavras, né? Mas a segunda vez ele veio com cartas, ele escreveu cartas afrontando o rei Ezequias, louvado seja Deus. E aqui fala assim, no capítulo 10, fala assim: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus em quem confia, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria, afrontando, né, novamente o rei Ezequias, para que não viesse se enganar, né? Não se engane, rei Ezequias, dizendo: não te engane o teu Deus, que quem confia, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria, afrontando, né, o rei Ezequias, para que o rei Ezequias não viesse se enganar. Mas o rei Ezequias também era um servo de Deus, né? Louvado seja Deus.
E a palavra do Senhor vem nos dizer no versículo 11: Eis que já tem ouvidos o que fizeram os reis da Síria em todas as terras, destruindo-as totalmente, escaparia tu? Porque o rei Ezequias, o rei da Síria, Senaqueribe, era um rei cruel, né? Como eu já falei, ele destruía a cidade onde ele entrava, ele destruía. E aqui ele estava querendo entrar em Jerusalém, né? Então ele disse: Eis que já tens ouvido, você já ouviu o que nós fizemos nas outras cidades, né? Destruição que nós fizemos ali. Escaparias tu? Falando para o rei Ezequias, né? Escaparia tu das nossas mãos? Louvado seja Deus. Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozai, Arã, Rezende e os filhos de Edém, que estavam em Telassar? Porque o Deus deles era um Deus de madeira, né? Deus de pau, Deus de pedra, Deus de... Os deuses, né? Eram os deuses do rei da Síria. Então ele estava ameaçando que o rei Ezequias também não ia escapar, mas o Deus de Ezequias é o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, não era um Deus qualquer, louvado seja Deus. E aqui no versículo 16, vou ler no 14, fala assim: recebendo, pois, Ezequias cartas, porque antes ele ameaçou com palavras, né? Mandou mensageiros, mas depois ele começou a enviar cartas para o rei Ezequias. E aqui no versículo 14 fala assim: recebendo, pois, Ezequias cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias a estendeu perante o Senhor e orou Ezequias ao Senhor, dizendo... Ezequias pegou aquela carta e apresentou a Deus. Olha que Deus. Aqui fala sobre a oração de Ezequias. No versículo 16, fala assim: ó Senhor dos exércitos. É uma das orações mais poderosas da palavra do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, aleluia, glória a Deus. Tu és o Deus, tu somente de todos os reis da terra. Tu fizesse o céu, tu fizesse a terra, aleluia. Essa foi a oração do rei Ezequias, aleluia. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Aleluia. Que o rei Ezequias, ele servia um Deus vivo, né? Então ele apresentou aquela carta perante Deus. Qual é a afronta que você está recebendo? Apresenta perante o seu Deus, o Deus vivo, o Deus de Ezequias, o Deus de Isaías, aleluia, louvado seja Deus. Não fica apresentando para qualquer deuses, não, por deuses estranhos, por Deus de pau, de madeira, de pedra, não. Apresenta a sua causa ao Deus vivo, o Deus poderoso que pode todas as coisas, aleluia, louvado seja Deus. E aqui a palavra do Senhor vem nos dizendo ainda na oração de Ezequias: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países da terra. Ele estava apresentando diante de Deus. É verdade que eles assolaram outros lugares onde eles passaram e lançaram no fogo seus deuses. Oh, aleluia. E lançaram fora os seus deuses, porque deuses não eram senão obra das mãos dos homens. Oh, aleluia, glória a Deus. Esse Deus é tremendo quando levanta o seu servo. Oh, aleluia. Porque não era Deus senão de madeira, de pedra, por isso os destruíram. Mas eu, Senhor,
Eu sirvo um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas. Então Ezequias apresentou a carta diante de Deus e disse: olha, Senhor, olha a ameaça que estou recebendo. Olha por onde eles passaram e destruíram tudo, mas ali eles serviam um Deus de pau, de madeira, aleluia, mas eu sirvo um Deus vivo que pode todas as coisas, Senhor, oh, aleluia. E verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo seus deuses, porque eram deuses, senão obra das mãos dos homens, de madeira, de pedra, por isso destruíram, Senhor. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu, Senhor, és o Senhor. Olha que oração ousada diante de Deus, aleluia, que o rei Ezequias fez, né? Ele não cria num rei de pau, de madeira, de mato, de erva, né, daninha. Ele cria num Deus todo-poderoso, aleluia. E é esse Deus que nós cremos, o rei de Ezequias, o rei de Isaías, e pode levantar poderes, né, de reis mundano, que não vai poder com o nosso Deus vivo, o qual nós servimos, aleluia, louvado seja Deus. E aqui a palavra do Senhor vem nos dizendo: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor. Porque Isaías era um profeta, né? E Isaías ouviu a voz de Deus e mandou a resposta para o rei Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pedisse acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, e de ti zombam. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos alto contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontastes o Senhor, e disseste: com multidão dos meus carros subi aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros, e as suas faias escolhidas entrarei no seu cume mais elevado no bosque do seu campo fértil. Porventura não ouviste que já muito antes eu fiz isso, e já desde os dias antigos tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, eu quis que fosse tu que destruísses as cidades fortes e as reduzisses a montões assolados. Por isso seus moradores caíram nas mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados, eram como a erva do campo e erva verde, e o feno dos telhados e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa da tua raiva contra mim e por a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no nariz, aleluia, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar do caminho por onde vieste. Aleluia. Olha a resposta que Deus deu para o rei Isaías, para falar para o rei Ezequias, que ele ia colocar o anzol no nariz do rei de Senaqueribe e seu exército, né? E ia fazer voltar para o caminho que onde vieste. Louvado seja Deus, porque escapou da casa de Judá
e ficou o resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante do monte de Sião, e o que escapou, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então Deus ele mandou o recado para o profeta Isaías falar para o rei Ezequias que Deus ia fazer ele voltar, ia pôr um anzol no nariz do rei de Senaqueribe, né? Fazer ele voltar para o mesmo caminho. E ele também ainda responde, porque de Jerusalém sairá o restante do monte de Sião, e o que escapou, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que Deus ia cuidar do povo, né? De Jerusalém, e ia fazer o rei da Síria voltar para trás e morrer à espada na sua própria terra. E aqui fala assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá ela com escudo ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará. Assim diz o Senhor. Coisa linda, né? Trabalhar de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eu ampararei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Oh, aleluia, glória a Deus. Então saiu o anjo do Senhor, feriu o arraial dos assírios, e a 185.000 soldados estavam mortos. Quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos, porque um anjo só feriu 185.000 soldados da Síria. Esse é o trabalho do nosso Deus. Isso é que Deus faz a favor da minha vida e da sua vida quando a nossa confiança está nele. Quando nós rasgamos nossas vestes, quando nós humilhamos na presença do nosso Deus. Deus, ele faz isso e muito mais na minha vida e na sua vida. Quem é que poderá com o braço forte do nosso Deus? Ninguém. Pode-se levantar os reis da terra, pode-se levantar os poderosos contra o nosso Deus. Não tem poder, porque todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, que está sobre toda a terra, que contempla os fiéis da terra, o justo da terra, para dar vitória. Ele conhece aqueles que são seus e também conhece aqueles que estão em trevas. Ele conhece o coração daqueles que são fiéis, daqueles que são santos, daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Ele conhece. Também conhece o coração do ímpio, do inimigo, que afronta o povo de Deus. Que nós possamos confiar no Senhor, assim como o rei Ezequias, e Isaías e Davi confiou no Senhor. E Deus, através de um anjo que ele enviou, acabou com o exército do rei Senaqueribe, com o rei da Síria. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E é nele que deve estar a nossa confiança. Em nome de Jesus. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, nosso Deus. Amém? Querido Deus eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Queremos Te louvar, Senhor. Essa presença santa, maravilhosa, poderosa. É estar, Senhor, meu Deus, na Tua presença, ó Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus, nós apresentamos a nossa causa diante do Senhor. Assim como o rei Ezequias apresentou, Senhor, aquela carta com aquelas afrontas do rei da Síria, nós também apresentamos diante do Senhor todos aqueles que têm se levantado contra nossas vidas para nos afrontar, Senhor.
Oh, meu Deus, sabemos, oh Pai, que eles servem um Deus de palha, de pedra, de madeira, mas nós, Senhor, servimos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, que pode todas as coisas e está acima de todas as coisas. É em Ti que nós confiamos, meu Senhor, e crendo, meu Pai, que a nossa vitória é do povo de Deus, que a vitória é do povo de Deus. E em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedor por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, meu Jesus. Fica conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e para sempre será louvado. Fique na paz do Senhor Jesus e sirva esse Deus poderoso, amoroso, bondoso, que luta pelo seu povo. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.